aquilo que está no meu coração trazer hoje, nasceu de no pequeno grupo que nós temos ali, nós chamamos o puré de Mafra. Podia ser puré de batata de Mafra, mas não, eu chamo-lhe puré de Mafra. hum, e depois, um dia, se vocês tiverem parte num pequeno grupo, vocês vão receber uma literatura que vos ensina e vos dirige nesta ideia, neste vocábulo. Porquê puré? Ok? Mas agora, passando à frente, num destes, acho que foi o último, estávamos em Mafra e numa das nossas conversas referentes ao nosso texto e referentes ao nosso encontro, ao propósito, eu saí-me assim com uma expressão que eu não devia ter feito se não tivesse tempo para explicar. E eu hoje vou ter cuidado em dizer, já estou aqui com uma parte para dizer essa expressão, mas vou ter, penso eu, tempo para explicar. Porque se ela for desenquadrada com o texto, nós vamos ficar um bocado confusos. Mas se ela for enquadrada no texto, há uma nova perspectiva na nossa mente. Ok? E eu disse esta frase: Deus não perdoa. Mas eu estava a falar a sério, não estava a brincar. Porque eu estou num contexto em que perdoar é esquecer, é relativizar, é passar por cima, é não querer resolver a questão e dizer: olha, nós então vamos tentar passar por cima do problema. Deus não perdoa desta maneira. Então o meu título é: perdoar não é esquecer, é cumprir. Então Deus não perdoa, Deus cumpre. Deus não perdoa no vazio, irmãos. Ele satisfaz a sua justiça. Ele cumpre a sua justiça. Este é o calibre, é a qualidade do perdão de Deus. E agora vou dizer: Deus perdoa, mas neste contexto. Romanos 3, 21 a 26. Se vocês puderem abrir comigo, nós vamos ler o texto e eu vou mostrar aqui uma justiça que é revelada, uma justiça necessária, uma justiça de alto custo, uma justiça que é demonstrada e o resultado dessa justiça. Então, no texto, nós vamos ler, nós vamos tentar extrair todos estes princípios, todos estes pontos. Diz assim as Escrituras em Romanos 3, 21 a 26. Mas agora, sem lei, se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo, para todos, e reparem, e sobre todos os que creem. Porque não há distinção. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs, no seu sangue, como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Então deixem-me dizer o seguinte: a justificação é um ato exclusivo de Deus. Relativamente à fé, a justificação é um ato exclusivo de Deus. Mas nós vivemos numa cultura onde perdoar significa, muitas vezes, esquecer o assunto, relativizar, seguir em frente. Alguém erra, alguém falha, alguém trai e nós dizemos: está tudo bem, não faz mal, deixa para lá, vamos em frente, o caminho é para a frente.
e nós simplesmente relativizamos o assunto que tem de ser resolvido. Mas deixe-me eu colocar agora aqui um cenário, porque nós normalmente pomos-nos à parte do juízo. Pomos-nos sempre do lado do amor. Deixe-me colocar um cenário desagradável e depois fazer uma pergunta desconfortável. Se um juiz entrasse no tribunal e antes dele começar a tratar do caso em questão, ele mostrasse a sua boa disposição e dissesse: eu estou bem disposto. Pá, estou feliz, a minha vida está a correr muito bem. Eu amo toda a gente. E por essa razão, eu hoje não vou perder muito tempo com a deliberação acerca deste caso e vou simplesmente perdoar. Porque na realidade eu amo toda a gente e este não é um caso à parte. Agora, antes de eu fazer a pergunta necessária, deixe-me eu apresentar o caso e quem é que é o caso que está em questão. Nós estamos a falar de um homem com múltiplas infrações, delitos graves. Eu vou especificar, ele raptou uma criança, violentou-a de todas as formas possíveis, deixou-a em agonia até à morte, até que ele foi apanhado, porque ele não saiu de lá, apanhado em flagrante, admitiu tudo o que fez, no momento de interrogatório, mas declarou-se como inocente. Sem mostrar um pouco de arrependimento. Aliás, no momento em que lhe foi permitido expressar-se, ele disse: eu tenho prazer naquilo que eu fiz e se tiver a oportunidade de fazer outra vez, eu vou fazê-lo. Agora deixe-me fazer, este é o cenário desagradável. Deixe-me fazer uma pergunta desconfortável. Já agora, é uma pergunta retórica na perspectiva de Deus e ela só deixa de ser retórica numa perspectiva mundana e caída. Agora deixe-me dizer o seguinte. Lembro que o juiz está pronto a esquecer tudo o que foi feito por amor universal e ele vai libertar este homem para a sociedade. Ele hoje está com bom amor, bom humor, boa disposição e o seu amor está a ferver. Está a ferver. Mas sem nenhum tipo de justiça cumprida, ele está disposto a libertar este homem para a sociedade e já sabemos qual é o resultado. Agora deixe-me fazer a pergunta: se este caso acontecesse assim e um juiz libertasse um assassino deste calibre, dizendo apenas eu escolho perdoar porque eu amo toda a humanidade, o que é que nós chamaríamos a este juiz? Nós chamaríamos este ato de amor ou de corrupção? Se um tribunal absolvesse um culpado sem punição, nós protestaríamos ou aplaudiríamos esse ato tamanho de amor? Então, por que razão, e isto por isso é retórica, por que razão haveremos de pensar que Deus pode fazer isto? Apenas perdoar, pôr de lado. Está tudo bem. Mas deixe-me dizer a perspectiva de Deus comunicada ao longo de séculos pelas Escrituras. Êxodo 34, versículo 6 e 7, diz assim eu vou só resumir. Diz o seguinte: Deus declara que não inocenta o culpado. Deus declara que não perdoa o culpado. Provérbios 17, 15. Justificar o ímpio, justificar o culpado, justificar o pecador, justificar aquele que fez uma contraordenação, um delito grave deste calibre, seja de que calibre for, é abominação. Esta é a perspectiva bíblica. Deuteronômio 25, 1 diz: o juiz justo deve condenar o culpado. Isaías 5, 23 diz o seguinte: há juízo sobre quem absolve o culpado. Deixe-me pôr aqui, estamos a pôr aqui a matriz de Deus em relação a estes assuntos. Em relação ao pecado.
E foi isso que nós acabámos de ler. E o que a lei fez foi uma matriz de mostrar a justiça de Deus que jamais pode deixar de ser cumprida, desvalorizada. Então o amor nunca pôs de lado a justiça e a justiça não se sobrepõe ao amor. Este é o nosso problema. Este é o problema da humanidade. Este é o problema que nós temos de ver resolvido. Este é o problema que devia massacrar os nossos corações quando nós vemos algum ente querido que nós gostávamos que ele chegasse à salvação, ao conhecimento de quem é Deus, porque a vida eterna é essa. Que te conheçam a ti, o único Deus, e a Jesus Cristo, a quem tu enviaste. Essa é a vida eterna. Vida eterna não é vida boa aqui e depois no final da vida nós dizermos aqui um salmo. Vida eterna começa desde hoje e nós a conhecermos quem Deus é, o único Deus. A conhecê-lo. Qual é a sua matriz? E a sua matriz de justiça foi aquilo que foi apresentada durante mais de 4.000 anos a um povo. Que ele deveria ter sido a exposição, o expositor, a montra deste Deus, desta justiça, deste amor, deste calibre. Então, se ele pune todos, que este é um grande problema, porque diz que todos são pecadores, e Deus não pode dizer apenas então são todos perdoados. Se ele pune todos, então ninguém é salvo. Se ele perdoa todos sem punição, ele deixa de ser justo. E é exatamente aqui que entramos em Romanos 3, 21 a 26. Porque o autor deste texto de Romanos, que é Paulo, ele passou os primeiros 3 capítulos a dizer o seguinte. Em Romanos 1 ele diz assim: os pagãos, aqueles que rejeitam quem Deus é, que não querem saber dele, são culpados. Em Romanos 2 ele diz: aqueles que têm a mania que são moralistas, que pela lei vão lá chegar, são culpados. E em Romanos 3 ele está a dizer: mas olha, os religiosos, aqueles que não só têm para si, têm-se em alta conta, como também colocam os outros sobre um jugo pesadíssimo, esses também são culpados. Em conclusão e em resumo, todos são culpados. Por isso diz, não há justo, nenhum sequer. E entramos neste problema. Então se Deus não... Se todos nós somos pecadores porque todos pecaram e não há ninguém que se salve dentro desta justiça, então como é que Deus pode nos salvar? Como diz o texto de forma explícita e clara nos versículos anteriores, do 19 e 20, diz assim: ora, sabemos que tudo o que a lei diz, que era a demonstração da matriz do amor e da justiça de Deus, aos que vivem na lei o diz, para que se cale toda a boca e todo o mundo seja culpável perante Deus, visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, em razão de que pela lei vem apenas o pleno conhecimento do pecado. Então a lei era a matriz do calibre da justiça de Deus, onde nós olharíamos para a lei e dizíamos: estou feito ao bife. Quem é que me salva? Se nada em mim me pode fazer alcançar a salvação, tem que ser alguma coisa externa a mim. Será algum sacerdote que Deus vai levantar? Será algum rei que Deus vai levantar? Alguém vai fazer alguma coisa por mim, porque eu não consigo chegar. Mas aqui a ideia é, não há ninguém. Não há ninguém. Então onde é que nós chegamos? O tribunal está cheio e todos nós somos réus. Nós todos estamos no banco perante o juiz e andamos à procura de um advogado. Quem é esse advogado? Porque começa logo no versículo 21 que a justiça então é revelada. Agora é a hora que no versículo 19, entre 17 a 19 de Romanos 1 diz: a ira de Deus agora é revelada sobre todos os céus, sobre toda a terra. Então a justiça de Deus está a ser revelada, porque diz assim: mas agora sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Esta justiça era aquela que era proclamada pelos profetas e também pela lei. Mas agora significa o quê? Uma mudança de era, uma mudança de propósito, uma mudança de perspectiva.
uma nova oportunidade, única, exclusiva, que vem da parte de Deus. A justiça de Deus foi manifestada, não é justiça contra nós, é justiça a nosso favor. Merecemos? Não. Mas atenção, deixem-me explicar o seguinte: Paulo não está a baixar a fasquia, o padrão da justiça de Deus. Ele não está a dizer, bom, ele vai desviar o olhar, como tem feito até aqui. E cada vez que vocês demonstram algum tipo de fidelidade diante de Deus, Deus aplaca, desvia, pondera pôr em pausa a sua justiça sobre nós, sobre o pecador, sobre o pecado. Até que agora a justiça foi revelada. Lembrem-se, Jesus Cristo já morreu e já ressuscitou. Paulo já está a apontar para trás. A lei apontava para a frente, os profetas apontavam para a frente. Agora, Paulo, na nova era, na era da graça, já está a apontar para aquilo que já foi revelado. Então a justiça de Deus já foi manifestada, não é justiça contra nós, é justiça a nosso favor. Não está a baixar o padrão, ele está a falar que Deus está a revelar um meio justo. Uma possibilidade, a única possibilidade de nós alcançarmos a salvação sem que Deus seja tirado da sua justiça. E ele possa expressar o seu grande amor. E diz que isso já estava testemunhado pela lei e pelos profetas, ou seja, todo o Antigo Testamento, ele nunca foi sobre salvação, por mérito. Foi salvação e mérito, sem merecimento. E nós estaríamos na expectativa de quando é que isso acontece. Por isso é que Pedro, quando escreve a sua carta, diz, quando eles ouviram falar sobre a graça de Deus, eles andaram a estudar com todos os pormenores, a tentar perceber quando é que ela se ia manifestar. Uau! É uma justiça necessária a acontecer. 22 e 23 diz justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo, para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Não há outra forma. Pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Antes de nós falarmos de uma justiça de alto custo, que ela foi custosa, deixe-me explicar que ela é necessária. Ela é absolutamente necessária. Porque Paulo aqui está a explicar que todos pecaram e estão todos longe, afastados, destituídos. É a palavra que lá está. Não é apenas dispensados. Destituídos. É como se nós tivéssemos sido feitos por Deus. Eu estou a falar que fomos mesmo feitos por Deus à sua imagem e semelhança. E era para estar em comunhão com Deus, mas nós fomos destituídos dessa presença, dessa possibilidade. E tudo o que era em favor de nós, ou neste caso era contra nós, era a justiça de Deus, porque Deus é justo e mantém-se justo sempre. Então ela era necessária acontecer. Deus não ia desviar apenas o olhar e dizer, ok, podes estar aqui na minha presença, mas eu não posso olhar para ti, porque se eu olhar para ti vejo o teu pecado e eu tenho que te dizimar. Porque eu não aguento pecado. Não tolero pecado. Então nós estamos culpados diante de um Deus santo. E se Deus é justo, ele não pode tratar o culpado como inocente. Ele próprio diz isso. O próprio antigamente afirma isso com a clareza claríssima. O que justifica o perverso e o condena, o justo. Abomináveis são para o Senhor, tanto um como o outro. Tanto aquele que é pecador como aquele que absolveu o pecador sem justiça nenhuma. Ambos são para o Senhor abomináveis. Não têm parte com Ele numa comunhão santa. Então isso significa que o nosso maior problema, ele não é emocional. Parte de falar do amor de Deus como se fosse algo emocional. O nosso problema nunca foi emocional. O nosso problema diante de Deus sempre foi de justiça. Nunca esteve em causa o amor de Deus pela sua criação. Esteve em causa a nossa injustiça diante de Deus justo e amoroso. Essa que é a realidade.
Então nós não precisamos apenas do consolo de Deus, mas precisamos, acima de tudo, da justiça de Deus. Só que ela vem em força. E não vem desviada, nem enviesada. Ela vem direitinho a nós. Mas ela é uma justiça necessária, ela não é uma justiça produzida por nós, porque diz que todos pecaram e estão destituídos dessa capacidade. Então é necessário que ela venha fora de nós, para além de nós. A pergunta que paira sobre o texto, ela é inevitável. Onde é que nós vamos encontrar este tipo de justiça? Quem nos salvará? Quem? Neste momento, Paulo ainda não falou no nome de Jesus, mas diz que a justiça de Deus já foi manifestada, já foi revelada, sem a lei e sem os profetas. De uma forma claríssima. Ele diz, sendo justificados gratuitamente por sua graça. A justificação, deixa-me dizer isto de uma vez por todas, para nós ficarmos bem claríssimos. A justificação do pecador é exclusivo, um ato exclusivo de Deus. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Não havia nada e não há nada que nós possamos fazer para alcançar, para merecer esta salvação. Agora, ela não foi barata, porque nós estamos a falar que o preço foi alto. Deus não desviou o seu olhar. Ele tem um preço altíssimo para pagar por esta justiça. Então, apesar de ser gratuitamente pela sua graça, houve aqui alguém que pagou o preço justo, mas altíssimo. Porque diz que foi mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue. Ouça o preço. O preço não foi uma palavra amiga, o preço não foi sentar-se connosco à mesa, o preço não foi deixa ver se eu te curto. Deixa ver se dizes 2 ou 3 palavras que me agradam. Deixa ver se tu consegues pelo menos um dia fazer 2 ou 3 coisas certas que vão dentro da minha perspectiva, que é para eu te absolver. Não! Nós não temos nada gostável. É tudo da parte de Deus que vem em relação e em direção a nós. Foi pelo seu sangue, pelo seu mérito, pelo seu esforço, pela sua dor. Não foi pela nossa e nunca será pela nossa. E ouça, nós desde o início, nós ouvimos falar de um momento claríssimo no tabernáculo, que uma vez por ano o sangue era aspergido dentro do lugar santo dos santos, que só um homem podia lá entrar uma vez por ano. Se entrasse 2, morria. E se não entrasse da modo que tinha que entrar, que era com uma pia cheia de sangue, que era em favor de todo o povo, e entrar lá dentro no Santo dos Santos, a entrar pelo véu, sozinho. E de repente colocar o sangue em cima do propiciatório. Para ver se Deus se tornava propício, favorável a eles. Se Deus não aceitasse aquele sacrifício, todo o povo era morto. Deus nunca aceitou. Porque a palavra de Deus diz que, graças a Ele, que Ele não levou em conta estes pecados cometidos, mas estava reservado para que a justiça fosse cumprida sobre Jesus. Por isso é que nós não temos relato de nenhum em que o momento do sangue ir para cima do propiciatório, com tantos pecados cometidos, com tanta ordinarice, Deus ter matado o povo todo. Porque era o que o povo merecia. E eles no íntimo, eles sabiam muito bem que mereciam. Ai, o sangue vai lá cair e o que eu fiz? Vocês imaginam aqueles corações contritos? Ali aflitíssimos a ver se o sacerdote, o sumo sacerdote, saía novamente do tabernáculo e dizia assim, Deus aceitou! Eles viviam constantemente isso, ano após ano. Mas mesmo assim não entenderam que a graça do Senhor é que nos salva. Não tem a ver com os nossos méritos, porque os nossos méritos, as nossas ações merecem uma única coisa: um ato exclusivo da justiça de Deus, que nós não conseguimos conter. Agora deixe-me dizer o seguinte, ela teve um alto custo, porque um juiz que ignora o crime não é todo amoroso.
é todo corrupto. Por isso é que há gente que não entende e diz, Deus, das duas uma, Deus não é amoroso porque o mundo está cheio de podridão. Ou Deus não é todo poderoso porque o mundo não está capacitado para ser gerido. Não entendem que o resultado do pecado é isto mesmo que nós estamos a viver. Guerras, rumores de guerras, traições, ganância. A ganância pelo poder corrompe todo o homem. A Bíblia diz de forma clara que o amor ao dinheiro, o amor à ganância, o amor corrompe todo o homem, é a raiz de todo o mal. Então, se nós podemos ajuizar alguma coisa que está a acontecer, ouçam, não culpem Deus. Agradeçam-lhe pela sua misericórdia de não dizimar toda esta humanidade e dar-nos a oportunidade ainda de espalhar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo para que todo aquele que nele crê seja salvo. Sem merecimento, sem mérito nenhum. Então em Romanos 3, 24 a 25, Paulo responde a esta questão dizendo que somos justificados gratuitamente mediante a redenção que há em Cristo Jesus. E é uma redenção que nós poderíamos dizer, ok, a vida dele vale a minha, mas será que vale a toda a gente? Será que não tem um limite? Deixe-me dizer assim, o valor de Jesus Cristo é eterno. O nosso é que é limitado. Então jamais o valor do sangue de Jesus tem um limite de crédito. O único limite de crédito é a incredulidade. Porque todo aquele que crê será salvo mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Porque ele é infinitamente valioso. Infinitamente valoroso. É uma justiça que custou muito alto. E ela foi demonstrada em Cristo Jesus, porque diz que a quem Deus propôs no seu sangue, quem deveria morrer éramos nós. Quem deveria pagar o preço éramos nós, era justo. E isso não tirava parte nenhuma, nem beliscava o calibre do amor de Deus. Só revelava ainda mais a sua justiça. Mas como Deus é todo amoroso e todo justo, Deus quis também que nós entendêssemos e revelasse o seu amor no seu Filho. Por isso é que, e é neste quadro que entendemos João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Por isso é que nesse mesmo texto diz lá, Jesus não veio para juízo. Porquê? Porque o mundo já está condenado. O juízo já estava feito. Aliás, ele veio para propiciação, para nos tornar propícios, favoráveis a Deus, porque até ali o favor que nós tínhamos era de ser mortos em justiça. A quem Deus propôs no seu sangue como propiciação. E agora reparem uma coisa, como é que nós podemos alcançar? Mediante a fé. Para manifestar a sua justiça por ter Deus na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Extraordinário. A resposta está aqui. Porque é que Deus não matou todo o povo antes de Jesus Cristo? Porque Ele queria salvá-lo mediante a fé na redenção de Jesus Cristo, porque a graça estava manifesta em Jesus Cristo. A justiça estava manifesta em Jesus Cristo. O amor de Deus está manifesto em Jesus Cristo. E Deus colocou quase como uma pausa de trazer a sua ira, mas ela foi trazida na altura certa. Agora, como é que pode Deus passar por cima do pecado sem comprometer o seu caráter? O Antigo Testamento já afirmava que ele não é inocente ou culpado, como nós vimos em Êxodo, em Provérbios e tudo mais, mas a cruz responde a essa tensão. Deus não foi permissivo, ele foi paciente. São coisas diferentes. Quando nós somos permissivos com os nossos filhos, eles vão se tornar rebeldes. Mas se nós formos pacientes, quer dizer que a dada altura termina ali a palermice. A paródia tem um fim.
permissividade e paciência são coisas diferentes. Aliás, permissividade não faz parte do caráter de Deus, sim a paciência. Se nós formos ver o fruto do Espírito que provoca em nós, não está lá permissividade, está lá paciência. Porque a paciência é nós termos um ânimo longo, que não se ira em qualquer momento, mas que cumpre a sua justiça a bom tempo e com moderação. Ai, que isto é que é difícil, né? Como pais é difícil às vezes manter a moderação, o autocontrole e todas essas coisas. Mas nós às vezes, para não sermos assim, somos permissivos. E depois perguntamos ou questionamos mais tarde como é que ele se tornou assim, pela nossa permissividade. Mas Deus não fez assim connosco. Ele não foi permissivo, ele foi paciente. Por isso é que a lei todos os dias dizia: estás morto em pecado. Por isso é que Paulo, quando olha para a lei e diz, quando nós olhamos para a lei, dizemos: aquilo que eu quero fazer não faço, porque aquilo que eu sei que é bom para fazer eu não faço, e aquilo que eu sei que é mau e não quero fazer é exatamente isso que eu faço. Ele diz: quem é que me pode libertar deste corpo miserável? Graças a Deus que já não temos condenação mais por causa de Cristo Jesus. É assim que ele começa o capítulo 8. É assim que ele termina o assunto. Então o resultado da justiça é, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo. Ele não beliscar a sua justiça, mas ele também ser o justificador. É Deus que nos justifica. É Deus que nos justifica. E não é na sua permissividade, é na sua paciência, na sua justiça, no seu amor, na sua verdade. Nada disto é beliscado. Mas Deus cumpre o seu perdão. E diz que é assim que ele se torna justo e justificador. É pela fé em Jesus Cristo, por aquilo que ele fez por nós, em nosso lugar. Então o clímax de todo este texto aparece em Romanos 3:26. Porque esta é uma declaração extraordinária para ele mesmo ser justo e justificador daquele que tem fé em Jesus Cristo. Então aquele que tem fé em Jesus Cristo tem um justo juiz, porque ele mesmo é o justo justificador. Não ficou nada por pagar, por isso é que Jesus na cruz diz: está pago. Tetelestai não é apenas está pago Sabe que esse é um termo também jurídico. A pena está completa. A liberdade está concedida. Não houve nada mais por pagar. Está consumado. Foi assim que Jesus nos libertou da cruz. Ou na cruz, não da cruz, porque ele diz: quem quer seguir-me toma cada dia a sua cruz. Sim ou não? É. Nós temos um trabalho a desenvolver. Sabemos que é ele que a efetua, tanto o querer como o efetuar, mas na realidade nós temos que dar o nosso passo, sabendo que ele está connosco e em nós a fazer essa boa obra. Então Deus não suspendeu a sua justiça para nos salvar, nem a negociou, nem a suavizou. Quando nós vemos Jesus no Getsemane e Jesus não está ali a fazer barganha com o Pai. Senhor, Pai, torna o cálice mais suave. Não! Porque em dias antes alguém lhe disse assim: mas porquê? Alguma vez tu vais à cruz? Alguma vez tu vais fazer? Não! E ele disse: então não tomarei eu do cálice que o Pai tem preparado para mim? Ele não suavizou o cálice, ele não diminuiu o peso do cálice. Mas ele naquele momento disse: se for possível, Pai, passa este cálice de mim. Ele não disse: diminui o peso do cálice, da tua ira. Diminui o meu sofrimento. Vamos salvar apenas 2 ou 3. Ele cumpriu toda a justiça. Toda. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Então a nossa paz com Deus, ela não repousa numa emoção, nem numa experiência, nem no nosso desempenho espiritual. Ela repousa sobre uma justiça já executada e plenamente aceita. Plenamente aceita. E sabe como é que nós vemos que ele foi plenamente aceita? Porque a morte não conseguiu
parar o nosso Senhor Jesus. Porque é na ressurreição que Deus diz: eu aceitei este sacrifício. Está completamente pago. E Jesus ressurgiu dos mortos ao terceiro dia. Eu gostava de chamar o grupo de louvor a vir até aqui, porque nós hoje estamos a comemorar exatamente este perdão que nós alcançamos imerecidamente por nós, mas com todo o mérito do Senhor Jesus. Então deixe-me eu terminar como eu comecei. Deus não perdoa como nós perdoamos. Quando Deus perdoa, alguém paga. E na cruz, quem pagou foi o seu filho. E é exatamente isso que vamos lembrar nesta mesa que nos vai ser distribuída. O pão não é símbolo de sentimentalismo. O pão não é um símbolo de sentimentalismo, de emoção. É uma memória de um corpo que é entregue sob juízo sobre nós. Isaías 53 faz tanto sentido nesta altura. Tanto sentido. Já li várias vezes quando estamos a tomar a ceia. O cálice não é apenas comunhão. O cálice é sinal de sangue que satisfez a justiça de Deus para que nós tivéssemos vida plena. E quando participamos da ceia, estamos a declarar: a minha culpa não foi ignorada. A minha culpa não foi ignorada. Deus não desviou o olhar da minha culpa. Ela foi julgada. Mas foi julgada em Jesus Cristo. E por isso eu obtenho favor diante de Deus. Porque Jesus foi justo ao entregar-se. E esse preço foi aceite e pago por nós. Então, à medida que os símbolos, os elementos vão sendo dados, o pão e o vinho, lembre-se, mais do que sentimento e emoção, é convicção. Jesus foi até à cruz de cabeça erguida. Ele ia cumprir o plano da justificação para nós. Vamos receber o pão e o cálice. Então, todos aqueles que são comprometidos em batismo pelas águas, segundo as Escrituras, não é? E que são comprometidos também em igreja, não têm de ser membros da igreja aqui, não é? Mas devem ser batizados pelas águas, porque é o primeiro testemunho público que nós damos de que participamos desta comunhão em Cristo Jesus, que nos identificamos com a sua morte e com a sua ressurreição. Então tomamos desta comunhão. Então todos fiquem de pé e vamos todos estes que estão comprometidos, que fiquem de pé, vamos tomar nas mãos, não é? Vamos receber os símbolos, os elementos até nós tomarmos todos juntos.